eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim fazer um vídeo que vocês andam me pedindo bastante, que é para falar com vocês a diferença entre alta e baixa fantasia. Às vezes, pelos nomes alta e baixa, você pode pensar que tem a ver com a qualidade da obra, mas não tem nada a ver, viu? Dizer que um livro é baixa fantasia não é ofensa, são outros aspectos que a gente vai observar na obra e que eu vou falar agora com vocês. Pois bem, quando a gente fala de literatura fantástica, a gente está falando daquelas obras que tem a presença do que a gente chama de maravilhoso, né? Então, por exemplo, uma história de vampiros se encaixa na literatura fantástica. É porque a literatura fantástica ela vai ter subgêneros, né? Ela vai ter subdivisões dentro dela. Então é um rol muito vasto, assim, que cabe dentro da literatura fantástica. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre literatura fantástica aqui no canal, é só me pedir que eu falo mais, é que eu não sei se interessa muito vocês esse assunto, tá? Mas só para dar um conceito geral aqui de literatura fantástica mesmo, é toda aquela literatura que tem a presença do maravilhoso. Mas o foco aqui desse vídeo é a alta e a baixa fantasia, e aí a gente já começa com um problema. Existe uma discussão acalorada muitas vezes, sobre como categorizar os livros como alta ou baixa fantasia. E por que essa discussão acontece? Em linhas gerais, o mais aceito é que a alta fantasia seria aquela narrativa que cria um mundo fictício, ou seja, que se afasta mais da nossa realidade, enquanto que a baixa fantasia seria aquela história que possui elementos fantásticos, mas que se passa no nosso mundo, ou seja, a história que se aproxima um pouco mais da nossa realidade. Só que essa divisão, com relação a criar ou não um mundo fictício, gera alguns problemas, porque vamos supor, Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, na verdade, que é a série do George Martin. Ele cria um mundo totalmente novo, ele se passa no mundo. Eu acho que o nosso mundo nem existe, na verdade, naquela realidade lá de Gelo e Fogo. É um mundo criado pelo George Martin. Ao mesmo tempo que as questões discutidas na trama são muito do nosso mundo real aqui, Então, o tema central da trama de Gelo e Fogo é o quê? A disputa pelo poder. Coisa muito vida real aqui pra gente, Então, como a gente classificaria Gelo e Fogo? Classificaria como alta fantasia porque ele criou um mundo próprio, ou classificaria como baixa fantasia porque os elementos fantásticos na trama não têm tanta importância quanto os elementos da vida real? Aí, na hora de responder essa pergunta, o que acontece? Tretas, E como que a gente vai poder, então, tentar resolver essa questão? Como eu sempre faço questão de repetir para vocês, a literatura não é uma ciência exata. Então, dentro da teoria literária, sempre vão acontecer discussões, sempre vão ter correntes, defendendo isso ou aquilo, e cabe ao leitor estudar, analisar essas discussões, e decidir de que lado você fica, qual a corrente com a qual você mais concorda, Então, eu vou falar aqui para vocês a corrente que eu mais concordo na hora de categorizar alta e baixa fantasia e como que eu defino alta e baixa fantasia. Para fazer essa distinção, eu me apego à importância que os elementos fantásticos têm dentro daquela narrativa. Isso para mim é mais importante do que a ambientação, ou seja, se os elementos fantásticos têm muita importância dentro de uma determinada narrativa, não importa tanto se o mundo é criado ou se acontece no nosso mundo, entendeu? Para definir alta e baixa fantasia. A alta fantasia vai ser aquela em que os elementos fantásticos têm muita importância. E a baixa fantasia vai ser aquela narrativa em que os elementos fantásticos têm menos importância. Então, por exemplo, no exemplo que eu citei, de Gelo e Fogo, como os elementos fantásticos têm menos importância do que as discussões da vida real nessa narrativa, do George Martin, eu acho que ela se encaixa melhor dentro da baixa fantasia, apesar do George Martin ter criado um mundo todo novo para ela. Mas os elementos fantásticos, eles não são os protagonistas da história, entendeu? Mas sim as discussões mundanas, é o que
pega mais dentro de Gelo e Fogo. Já em Harry Potter, apesar da autora utilizar o nosso mundo dentro da narrativa, eu coloco o Harry Potter como alta fantasia, porque a importância dos elementos fantásticos para aquela narrativa é gigantesca. Então vocês conseguem entender essa diferenciação? Alta fantasia é aquela narrativa cujos elementos fantásticos têm muita importância, e baixa fantasia é aquela narrativa cujos elementos fantásticos têm um pouco menos importância. E por que eu acho que a ambientação não é o mais importante para definir alta e baixa fantasia? Porque dentro da teoria, o próprio conceito de alta fantasia admite 3 possibilidades que eu vou contar para vocês agora. A primeira possibilidade é de ser realmente um mundo todo criado do zero, um mundo totalmente diferente do nosso. Na maioria das vezes o nosso mundo nem existe, como é o caso de Senhor dos Anéis, né? Por exemplo, eu peguei aqui o Silmarillion para representar o Senhor dos Anéis, que o Silmarillion é toda a criação ali, né, da Terra-média, a história mesmo que está por trás ali do passado de Senhor dos Anéis. E outro exemplo, né, de alta fantasia que criou um mundo totalmente novo é aqui O Olho do Mundo, do Robert Jordan. Na verdade é a série, né, A Roda do Tempo. O Olho do Mundo é o primeiro volume. Seriam altas fantasias que criaram mundos totalmente novos, né? Mas também dentro da teoria existem outras 2 correntes, né? Outras 2 possibilidades para a ambientação de uma alta fantasia. Uma dessas possibilidades vai ser o mundo real existe e através do mundo real a gente acessa um portal que vai nos levar para o mundo fictício. Por exemplo, Nárnia. Em Nárnia, o mundo real existe e através do mundo real a gente vai para o mundo fictício. Outra narrativa que acontece isso também é aqui, ó, Alice no País das Maravilhas. O mundo real existe e através de um portal, né, de um lugar, um portal que eu falo não precisa ser um portal mesmo, aqui no caso a Alice cai lá no buraco, né? Então ela vai acessar um outro mundo fictício, ou seja, existem 2 mundos diferentes, o mundo real e o mundo fictício, e o mundo fictício é acessado através do mundo real. E ainda existe uma terceira possibilidade de alta fantasia, que é onde aqui, ó, Harry Potter se encaixa, que é quando o mundo fictício está contido no mundo real. Ou seja, aqui em Harry Potter, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, existe o nosso mundo, o mundo real, e dentro do mundo real está o universo de Harry Potter. Não são 2 mundos diferentes, como aqui no caso de Alice, como no caso de Nárnia, né? Aqui é um mundo só, um contido no outro, um mundo dentro do outro, um mundo fictício dentro do mundo real. Se tem essas 3 possibilidades, né, de ambientação para alta fantasia, eu acho que não é muito certo a gente ficar preso a tem um mundo novo, é alta fantasia, é o mundo real, é baixa fantasia. Eu acho que não tem como a gente categorizar dessa forma, né? Não é muito correto mesmo a gente categorizar dessa forma, porque em Harry Potter tem o mundo real, em Alice tem o mundo real, em Nárnia tem o mundo real, mas nessas 3 narrativas aqui, a importância dos elementos fantásticos é extrema, é muito maior do que em Guerra dos Tronos, por exemplo, né? Então são altas fantasias, apesar de serem ambientadas em parte também no mundo real. Quando você vai procurar aí na internet sobre a definição de alta e baixa fantasia, com certeza você vai encontrar pessoas defendendo que sim, Harry Potter é baixa fantasia, porque é ambientado também no mundo real, enquanto Gelo e Fogo é alta fantasia, porque é ambientado num mundo diferente, né? Que é o contrário da forma que eu enxergo as coisas. E tudo bem, essas pessoas elas também estão embasadas na teoria, só que elas acreditam numa corrente diferente da corrente da qual eu sou adepta, né? Porque eu não acredito, aí sou eu, tá, gente? Cada um faz as suas reflexões, estuda o assunto e tira as suas próprias conclusões. Eu não acho que seja tão simples assim, né, classificar um livro, colocar o livro dentro de uma categoria só olhando a ambientação. Tem um mundo real,
é baixa, tem um mundo, só um mundo fictício, é alta. Eu não acho que seja tão simples assim. Eu acho que a gente precisa olhar mais profundamente a narrativa, né? Eu acho que não é tão simplista, né, fazer essas categorizações assim dentro de literatura, porque como eu falei com vocês, literatura não é uma ciência exata. Então, aqui o que eu digo para vocês é o seguinte: alta fantasia vai ser aquela narrativa que vai se afastar, sim, da nossa realidade, mas não só por causa da ambientação, mas porque os elementos fantásticos têm muita importância dentro da alta fantasia. Enquanto que a baixa fantasia, ela se aproxima um pouco mais do nosso mundo, e eu não digo só fisicamente, tá? Mas se aproxima um pouco mais do nosso mundo, dos nossos costumes, porque nessas narrativas a fantasia não tem tanta importância assim. Enfim, entra aí na discussão e me conta como que você classificaria Harry Potter e como que você classificaria Gelo e Fogo. Quero saber qual corrente que você segue. Espero que tenha ficado claro aqui pra vocês. Essa distinção de alta e baixa fantasia causa sim uma certa confusão, mas caso vocês não tenham compreendido, pode me perguntar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.